Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Frederico Steiner e vim falar sobre um assunto super importante com você hoje, que é gestão de crise. Aliás, faz quase que 2 anos, ou um pouquinho mais de 2 anos, desde que o Covid surgiu, que a gente só fala em crise econômica, crise na área de saúde, crise de empregos, crise de relacionamentos familiares. E o grande propósito desse vídeo é mostrar a você sobre como é que você pode, não só lidar e gerenciar a crise, como também se preparar de forma preventiva para que quando ela aconteça, você possa agir de forma absolutamente planejada. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aqui e vamos ao nosso vídeo então. Bom, existem várias denominações para o que é uma crise, Crise é todo evento esporádico não planejado, na verdade, que traz algum impacto a você. Obviamente, esse impacto, por se tratar de crise, efetivamente, é um impacto negativo. Você pode ter a gestão de crise dada também por um momento, talvez esporádico, sob uma perspectiva positiva. Depende muito do seu ponto de vista, como, por exemplo, você é um varejista e de repente você lançou uma promoção e você vendeu muito mais do que você tinha no estoque. Quer dizer, isso não é uma crise, digamos assim, ruim, mas ao mesmo tempo, ela também pode ser vista como ruim porque você vai ter que ter a capacidade de entregar tudo aquilo que você vendeu. Então, para a gente resumir aqui, a crise é efetivamente o quê? Um evento esporádico que impacta diretamente nos seus objetivos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para lidar com a crise é saber que ela sempre vai existir. Nós, seres humanos, por natureza, nós temos aquela capacidade de sempre achar que as coisas vão melhorar. E nem sempre é assim que acontece. As coisas também podem piorar. Então, um ponto muito interessante é fazer uma análise de cenário antes que a crise chegue. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira grande recomendação, leia aqui abaixo. A análise de cenário é a primeira questão para você poder trabalhar bem dentro de um processo de uma crise. A segunda coisa, após a análise de cenário, que eu recomendo bastante você fazer, é o que a gente chama de defeitos por oportunidade em gestão de processos. E aqui na gestão de crises eu vou falar o seguinte, ou seja, defeitos por momento, ou seja, eventos momentâneos que podem impactar diretamente o seu negócio ou a sua vida. Então, dentro desse cenário que você mapeou, quais são os pontos efetivamente que você pode ter mais dificuldade, lembrando que normalmente os cenários são compostos por vales, não é verdade? Subidas e descidas, assim como a vida. Então, em que momento você vai estar no topo? Em que momento você vai estar na descendente? Em que momento você vai estar na ascendente? E, obviamente, com tudo isso, você pode, obviamente, mapear melhor o que pode acontecer de ruim ou de certo e, obviamente, se planejar para que você possa ter uma melhor gestão de crise. Então, você anotou? O segundo fator extremamente importante é, dentro da sua análise de cenário, você identificar quais são os pontos nevrálgicos, aqueles pontos, digamos assim, mais enérgicos que eu tenho que agir caso eles virem a ocorrer, ou seja, caso efetivamente aquilo ocorra, como aquilo pode me impactar. O terceiro fator é você ter sempre um plano de ação, ou seja, para cada cenário mapeado, para cada incerteza, para cada crise mapeada, a forma e a melhor forma de agir. Perfeito? Então, é um negócio bastante interessante, porque isso pode envolver inclusive a sua vida pessoal. Por exemplo, supondo que você tem uma reserva financeira, essa reserva, ela de certa forma te dá um conforto de 3 a 4 meses aí do seu ordenado e de repente alguém na sua família fica doente. Ou seja, nós temos uma crise nesse determinado momento. Quer dizer, essa reserva, ela é um exemplo claro, de um movimento de plano de contingência que você fez. Talvez ela não tivesse sido nem feita para essa questão da saúde. Talvez essa reserva possa ter sido feita para a compra da casa própria, mas o fato é que ela existe. Então você, dentro desse cenário, talvez tenha que mudar a projeção de gastos que eram financeiros para uma viagem, para as férias, para a compra de um imóvel, para talvez tratar a saúde daquela determinada pessoa
da sua família. Ou seja, a questão da crise, ela envolve não só o mapeamento de cenário, ela envolve também, justamente o mapeamento desses momentos chaves, mas também o como você vai lidar naquela determinada situação com os recursos que você tem. Bom, e se você não tiver recursos? Eu falei, por exemplo, de dinheiro, mas esses recursos podem estar envolvidos, ou orientados a tempo. Esses recursos podem ser recursos tecnológicos, podem ser recursos humanos, pode ser escassez de matéria-prima, como muitas empresas ao longo aí desse período de Covid tiveram que fazer, na verdade, mudando, ou, digamos assim, reformatando a forma pela qual elas manufaturavam seus produtos, substituindo determinados insumos que estavam em falta por insumos novos, em função, obviamente, da crise global de abastecimento em função da Covid. E outra coisa super interessante, para a gente pensar, a gestão de crise, ela é um movimento, de certa forma, que nós, ou que as empresas normalmente não gostam de fazer, porque a gente sempre projeta metas de crescimento, a gente sempre procura mostrar um bom trabalho, o que vem por aí, e ter uma atitude otimista em cima dos fatos. Mas eu quero dizer que a gestão de crise é uma grande oportunidade de crescimento, não só empresarial, como também pessoal. É a maneira pela qual você lida com o risco, com a incerteza, permitindo claramente, não é isso, que você seja um profissional mais preparado para lidar não só com bons cenários, mas com cenários difíceis, desafiadores, problemáticos, muitas vezes até nevrálgicos, perfeito? Então, fica aqui a minha dica, não é verdade? Mapeie sempre o seu cenário, descubra quais são os pontos nevrálgicos, tenha sempre um bom plano de ação e um bom plano de contingência para cada um dos problemas que podem vir a acontecer e renove sempre a sua análise, na verdade, e a sua projeção de crises, porque o cenário, o ecossistema de negócios muda o tempo todo e, obviamente, os problemas também vão mudar. Perfeito? Fica bem, grandes negócios para você, muito sucesso, um abraço e até o nosso próximo vídeo.